Olá, pessoal da fábrica! Vamos começar a nossa aula 3 do módulo de ventilação mecânica, falando sobre a ventilação não invasiva, tá? E aí, nós vamos abordar nessa aula as indicações e contraindicações da ventilação não invasiva, as interfaces e ajustes e as particularidades por patologia, né? Quais são os parâmetros, as indicações, as evidências científicas apontadas para cada patologia, ok? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de relembrar para vocês, que a gente começou falando lá na nossa primeira aula do módulo de ventilação, é sobre a indicação da ventilação, né, de forma geral artificial, seja ela invasiva ou não invasiva, que é quando o paciente ele perde a sua capacidade de ventilar espontaneamente. E como é que a gente sabe que o paciente está perdendo a sua capacidade de ventilar espontaneamente? É quando o paciente, né, lá pelas nossas diretrizes de ventilação mecânica de 2013, quando o paciente ele começa a reter CO2, porque ele não tem um nível de ventilação adequado, então ele não consegue manter uma PaCO2 abaixo de 50. Dessa forma, ele também não consegue mais manter um pH acima de 7,25, então ele está numa acidose ali se agravando, né? E ele também não consegue gerar um volume minuto acima de 4 litros por minuto, ok? Então, os pacientes que começam a apresentar esses sinais de incapacidade de manter ventilação espontânea, é preciso que a gente pense no uso de um suporte ventilatório, ok? Obviamente, essa é uma indicação geral, mas a gente tem muitas outras, como por exemplo, né, os pacientes que não só não ventilam, como eles estão hipoxêmicos, então eles têm dificuldade de fazer uma troca também em relação ao oxigênio, não somente ao CO2. Então, no geral, se a gente pensar no processo de ventilação espontânea, a gente tem, né, como função principal da respiração a troca gasosa, tanto de CO2 quanto de O2. Então, a gente precisa oxigenar bem os tecidos e tirar deles esse CO2 acumulado do metabolismo celular. Então, se o paciente ele não consegue manter ventilação para expulsar esse CO2 de forma adequada, gerando retenção de CO2 e acidose, ou ele também não consegue fazer uma boa oxigenação, uma boa troca de O2, mantendo uma PaO2, uma saturação periférica de oxigênio adequadas, a gente também vai imaginar que esse paciente precisa de um suporte ventilatório, ok? E aí, pessoal, sempre que não houver uma contraindicação à VNI, a ventilação não invasiva, ela deve ser a primeira escolha nesse suporte artificial. Por quê? Porque a ventilação não invasiva, como o próprio nome está dizendo, ela não precisa de uma via aérea artificial, né? Não precisa invadir o paciente. Isso gera menos dano ao paciente. A gente consegue fazer um desacoplamento do suporte ventilatório de forma muito mais rápida, né? Sem necessitar de drogas sedativas, que normalmente vão ali pedir talvez drogas vasoativas. Então, o paciente, quando ele precisa ser entubado e entrar na ventilação mecânica invasiva, isso vai trazer uma série de consequências também associadas. Portanto, sempre que for possível, né, o uso da VNI, ela é preferível em relação à ventilação mecânica invasiva, ok? Mas afinal, quais são as contraindicações então? A gente já entendeu quando ela é indicada e a gente precisa entender quando ela é contraindicada, porque a maioria dos pacientes eles vão poder fazer ventilação não invasiva, inclusive como uma medida ali de teste, né? Normalmente a gente usa um teste de 1 hora, 2 horas, para observar se esse paciente individualmente tem ganho dessa terapia, né? E caso não, ele vai precisar realmente indicar, a gente vai precisar indicar uma ventilação mecânica invasiva, mas caso o paciente não tenha contraindicação, ele pode fazer a VNI para fazer esse teste inicial. Porém, se ele tiver contraindicação, aí realmente esse paciente, a gente vai precisar pensar em já indicar direto uma ventilação mecânica invasiva
porque o risco dele fazer uma VNI pode ser maior do que o benefício, ok? E quais são essas contraindicações? Então, do mesmo jeito, esse quadrinho está lá nas diretrizes brasileiras de ventilação, né, que é um documento forte e o mais atual que a gente tem brasileiro. E aí ele vai falar que existem contraindicações absolutas e contraindicações relativas. As contraindicações absolutas, pessoal, são contraindicações que realmente a gente não tem como discutir de que aquela VNI ela não pode ser usada naqueles casos. E quais são esses casos? A necessidade de uma intubação de emergência. Então, o paciente que tem uma desaturação grave, que tem uma hipoventilação grave, com rebaixamento do nível de consciência, na maior parte dos casos, a gente vai ver que existem rebaixamentos, principalmente associados ao DPLC, em que esse caso já não entra como uma necessidade de intubação de urgência, tá? Mas é um ponto à parte. E aí, sempre que o paciente tiver essa necessidade de ser intubado de forma emergencial, ele vai precisar partir para a ventilação mecânica invasiva e não há possibilidade do teste de ventilação não invasiva, ok? Outro caso de contraindicação absoluta é a parada cardiorrespiratória ou cardíaca ou respiratória, tá? Então, se o paciente está em parada, né, ele precisa ali rapidamente de um protocolo de ressuscitação e ele vai precisar de uma via aérea artificial porque ele perde totalmente o seu nível de consciência naquele momento de baixa perfusão cerebral e o paciente perde a capacidade de ter um drive ventilatório regular, né? Então ele não pode ser colocado numa ventilação não invasiva, né? Que a maior parte dos ventiladores de ventilação não invasiva não trazem modos controlados, alguns sim, mas a maior parte não. E além disso, né, o paciente ele perde a capacidade de proteger via aérea, né, que é o ponto mais importante e que ele vai precisar de uma via aérea artificial para que ele seja bem protegido, ok? Bom, pessoal, então muito cuidado, relembrar as contraindicações absolutas. Nesses casos, a gente não pode fazer a ventilação não invasiva, né, evitar sempre. Já as relativas, a gente vai precisar analisar o risco-benefício de cada caso. Na maior parte, né, desses pontos que a gente vai falar agora, há muito risco de se fazer a ventilação não invasiva. Porém, uma avaliação individual em que o paciente ele precise daquela VNI para que, né, se evite uma intubação e que a intubação naquele caso seria muito danosa para aquele perfil de paciente, né? A gente pode sim entender que o benefício ele pode ser maior do que o risco, tá? Mas, na maior parte dos casos, a gente vai ter mais risco do que benefício, portanto, ficar atento que ainda assim são contraindicações, ok? Relativas, mas são. Então, vamos entender quais são elas. Primeiro, a incapacidade de cooperar, proteger vias aéreas ou secreções abundantes. Então, aquele paciente que não está cooperativo, ele pode ter dificuldade de se acoplar à ventilação não invasiva, né, de entender o procedimento, de cooperar com o procedimento, e ele pode inclusive aumentar o trabalho respiratório por não entender o procedimento, né, e se recusar, enfim, a respirar dentro daquela interface. Então, essa já é um ponto de aumento do risco de protelar uma intubação com um paciente que não está cooperativo, tá? Outro caso é a proteção de vias aéreas ou as secreções abundantes, onde o paciente ele vai ter dificuldade de manter a via aérea pérvia, né? Então, ele pode ter uma tosse ineficaz ou realmente uma fraqueza associada ao grande volume de secreção. Então, mesmo tossindo, ele não consegue manter a via aérea pérvia. Por isso que esses dois pontos vão ser associados à contraindicação da VNI, porque ele vai provavelmente precisar de uma via aérea artificial para manter a permeabilidade daquela passagem aérea, ok? O segundo ponto é o rebaixamento do nível de consciência. Como eu falei para vocês, na maior parte dos casos, isso vai ser uma contraindicação. Por quê? Porque, inclusive, né, o paciente ele vai perder a capacidade de proteger as vias aéreas. Isso só não acontece, só não vai valer para os pacientes que têm acidose hipercápnica por DPOC. Por quê?
Esses pacientes eles vão ter um rebaixamento do nível de consciência só relacionado àquele acúmulo pontual de CO2 por conta de uma agudização da DPOC. Quando a gente faz a ventilação não invasiva, uma resposta rápida ali entre 1 e 2 horas, a gente consegue normalizar, né, ou ao máximo que possível lavar aquele CO2, tirar o paciente daquela acidose hipercápnica e fazer com que ele tenha a melhora do seu nível de consciência. Então, a gente consegue resgatar esse rebaixamento. Já em casos de rebaixamento por causas, por exemplo, neurológicas, traumáticas, enfim, é muito difícil que com a ventilação a gente já retorne esse nível de consciência, porque as causas são outras, né? E, portanto, a gente poderia estar protelando uma intubação e o acoplamento de uma via aérea artificial, ok? Gerando, assim, muito mais risco do que benefício, tá? Bom, outro ponto são as falências orgânicas não respiratórias, né, que vão casar aí com o que eu falei em relação a algumas causas do rebaixamento do nível de consciência, por exemplo. Então, pacientes com encefalopatias graves, que já estão, né, perdendo o nível de consciência, isso não vai ser revertido rapidamente, por isso eles não podem ir para a VNI. As arritmias malignas, né, ou graves, que podem evoluir com parada cardiorrespiratória. Hemorragias digestivas graves, que inclusive estão cursando com instabilidade hemodinâmica. Então, esses pacientes com falências orgânicas graves, eles precisam da ventilação mecânica invasiva para que eles fiquem mais seguros, né, em relação àquela instabilidade orgânica que eles estão passando e que não vai ter uma reversão rápida, né, nas próximas horas. Outro caso são as cirurgias de face, né, ou neurológica, em que muitas vezes a gente tem problema em relação ao acoplamento facial da ventilação não invasiva. Então, muitas vezes a gente não consegue colocar uma máscara facial, nasal ou mesmo orofacial. Em alguns casos a gente não consegue fazer, né, uma fixação cefálica também enfim, a presilha que a gente coloca na máscara, então às vezes a gente não pode fazer essa fixação. E aí o paciente acaba necessitando realmente de um suporte, né, que não precise desse acoplamento facial. E aí a indicação ela vai ser realmente do tubo orotraqueal, né, ou em alguns casos, pacientes que já têm, por exemplo, a traqueostomia, ele vai fazer a ventilação via traqueostomia, ok? Outro ponto, né, aí já casando com o ponto anterior, trauma ou deformidade facial. Então, se o paciente ele tem, por exemplo, perda do nariz, né, alguns casos de pós-trauma, o paciente perdeu ali aquela estrutura óssea facial, então a gente não tem como fazer um acoplamento da máscara por conta disso. Isso também vai acabar contraindicando, né, relativamente a VNI, porque a gente vai ter dificuldade de manter aquelas pressões por não ter um bom acoplamento. Além disso, o alto risco de aspiração, que vai casar muito com os pacientes com fraqueza, né, em relação aos músculos da tosse, pacientes que têm ali um nível de consciência baixo, que vão cursar geralmente com baixa proteção das vias aéreas. Outro ponto são as obstruções das vias aéreas superiores, então a gente pode ter anatomicamente alguma obstrução, né, na via aérea superior que impeça que esse ar, né, que está sendo administrado via superior, ele chegue às vias inferiores. Então, caso isso aconteça, a gente realmente vai precisar de uma via aérea artificial que já consegue fazer uma insuflação pulmonar mais baixa, tá? E por fim, pessoal, a anastomose de esôfago recente, né? Que a gente pode acabar causando ali um processo de fistulação, né? De abrir algumas comunicações nessa parte mais superior, né? Com altas pressões. Então, inclusive, ele já deixa um alerta de que, né? Caso o benefício seja maior do que o risco, e a gente precisa usar, sempre evitar a pressurização total do sistema acima de 20. Então, se você for fazer uma combinação de PIP, pressão de suporte, né, ou PAP e PAP, evitar sempre que isso atinja menos do que 20 centímetros de água, ok?
Bom, pessoal, então vamos começar a falar de alguns aspectos práticos que também podem ser cobrados em algumas provas, como por exemplo as interfaces. Então, obviamente, por ser uma ventilação não invasiva, a gente tem uma interface que faz a conexão do ventilador com o paciente, sem precisar invadir o paciente. Então, a gente vai ter uma interface normalmente facial, né, de acoplamento para que essa pressurização ela seja realizada. Então a gente tem aí, né, a interface nasal na figura A gente tem uma cânula nasal na figura B, né, que faz um acoplamento com um plugzinho nasal. A gente tem na C a máscara orofacial. Na D a gente tem outra máscara nasal que tem já um plugzinho de acoplamento já nas narinas, né, que facilita, é mais confortável. Na E a gente tem uma interface só oral. Na F a gente tem uma interface facial, né? A gente chama também de total face. Né? Essa interface ela também facilita, né, o menor acoplamento com pontas de pressão, né? Então minimiza as lesões faciais. E a G a gente tem um capacete, né, que a gente teve muito aí na pandemia, inclusive, né, que são os capacetes que fazem ali, ficam, né, com o paciente, prendem normalmente na região do pescoço e a gente tem ali um suporte, né, que consegue se prender à cintura do paciente ou embaixo do braço do paciente para que esse capacete ele fique bem aderido, né, na cabeça do paciente, ok? Bom, pessoal, então vamos discutir um pouquinho sobre essas interfaces em relação a benefício, risco, né? E o que a gente tem em relação à escolha dessas interfaces. Então, as interfaces menores, como por exemplo, né, a nasal ou a própria prongazinha nasal, a gente tem muito mais liberdade funcional para o paciente, né? Porque ele consegue ter a boca livre, inclusive, para poder falar, até comer em alguns casos. Porém, também por ser uma interface muito menor, ela fornece, né, ela tem dificuldade de chegar a níveis pressóricos maiores, né? E além disso, a gente pode ter muita fuga, porque o paciente ele tem uma pressão sendo gerada, né, por via nasal e a via oral ela pode estar aberta, né? Ele ficar de boca aberta durante o processo ventilatório e perder ali parte da pressão com a fuga oral. Portanto, pessoal, no caso do uso das provas nasais ou das máscaras nasais, elas devem ser pensadas em pacientes que não têm um nível tão alto de desconforto ou não têm um nível tão alto de ineficiência ventilatória, para que a gente consiga manter ali uma ventilação adequada, mesmo pensando já nessas fugas, né, nesses escapes e no baixo nível pressórico que esse suporte consegue gerar. Já a nossa máscara ali intermediária, né, oronasal, né, ou facial, ela já gera um nível pressórico muito maior porque ela veda nariz e boca, então ela pega toda essa parte, né, de entrada da via aérea superior e aí ela consegue gerar um nível pressórico maior. Alguns pacientes já começam a relatar fobia desse tipo de máscara por justamente não conseguir essa liberdade funcional da fala, da comunicação, né, da alimentação. E aí eles têm medo de não conseguir, por exemplo, retirar a máscara no caso de uma tosse, do vômito, que isso é inclusive um risco, né, que a gente precisa pesar no paciente. E aí eles podem relatar mais fobia com esse tipo de interface, tá? Porém, obviamente, a vantagem, como eu já comentei, é o maior nível pressórico que ela consegue fornecer. Então, para alguns pacientes, a insuficiência franca, uma hipoxemia mais grave, esse tipo de máscara, ela vai conseguir fornecer um suporte pressórico maior e provavelmente dar mais assistência ao paciente naquele momento, né, em que ele precisa de um suporte ventilatório maior, ok? Pessoal, e o último, o nosso capacete, né, que é uma, digamos assim, uma das maiores interfaces, né, em relação a volume, acoplamento com o paciente. Ela tem uma vantagem de facilitar a maior duração do tratamento, justamente por não estar fixado em nenhum ponto pressórico do paciente. Então, ele não vai fazer ponto de pressão
né, na face do paciente de forma direta e por isso ele pode ficar por mais tempo. É por isso que essa interface ela foi bastante usada na pandemia do Covid-19, porque os pacientes eles ficaram com um nível de severidade muito alto no início da pandemia e eles precisavam muitas vezes passar muitas horas na ventilação não invasiva, né? Obviamente os casos que tiveram sucesso com a VNI, mas mesmo assim eles ficavam muito dependentes do suporte ventilatório, então eles precisavam passar várias horas com o suporte ventilatório e essa foi, digamos assim, uma das possibilidades de uso de interface que gerava menos lesão por uso, né, de um tempo mais prolongado. E aí, obviamente, também essa interface, por ser maior, ela também fornece um nível pressórico maior, né, gera mais tolerância, porque a dissipação do nível pressórico ela também é maior, né? Obviamente a gente tem um cuidado de fechar, né, o pavilhão auricular para não fazer uma pressão muito forte, né, na região auricular do paciente, mas, né, é possível gerar níveis pressóricos maior e o paciente acaba tendo mais tolerância, né, pelo nível de também de espaço para a dissipação dessa pressão, ok? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre selecionar o ventilador, tá? Isso é importante porque existem algumas diferenças técnicas no uso de um ventilador, né, que tem ali um suporte pressórico menor, que não garante um funcionamento de suporte de vida, né, que são os ventiladores normalmente usados para ventilação não invasiva, e que eles vão ser diferentes tecnicamente de um ventilador de suporte de vida usado para ventilação mecânica invasiva e que você pode fazer a ventilação não invasiva tanto em um ventilador que não é suporte de vida, um ventilador mais simples, com níveis pressóricos menores, quanto em um ventilador que é suporte de vida, um ventilador que já é de uso, né, das ventilações invasivas. E qual que é a diferença? É isso que a gente vai ver agora nessa tabelinha, que também é da nossa diretriz, para a gente entender quais são as diferenças técnicas do uso da VNI no ventilador de UTI, né, o ventilador mais completo, do uso do ventilador que não é suporte de vida, né, os ventiladores portáteis, tá? Isso pode ser cobrado, né, em prova, essa diferença técnica, por isso que eu estou já trazendo para vocês ficarem atentos, tá? Então, a diferença, pessoal, é que, começando pelo circuito, os ventiladores de UTI, eles precisam de um circuito duplo, porque ele já tem uma válvula exalatória no ventilador. Então, ele precisa de um ramo inspiratório e de um ramo expiratório que vai conduzir o ar que vai ser exalado direto na válvula exalatória do ventilador, tá? Dessa forma, se você for fazer VNI num ventilador de UTI, por exemplo, você vai precisar conectar a máscara em um Ypsilon, que vai gerar um ramo duplo que vai ser conectado no ventilador, tá? E você não precisa colocar uma válvula exalatória nesse sistema, porque ela já é acoplada no ventilador. Já se você for fazer VNI num ventilador, né, portátil específico para VNI, ele vai exigir ali um ramo simples, um single, né, um ramo único. E aí, por ter esse ramo único, significa que tanto a INS quanto a EIS vão ser encaminhadas por esse mesmo circuito. Portanto, a gente vai precisar de uma válvula exalatória, né? Que aí vem o segundo ponto, que é a exalação, que elas são diferentes. No ventilador mais simples, como a gente tem um circuito único, a gente precisa garantir que acople uma válvula exalatória, né? Ou pós a máscara, antes do circuito, ou na própria máscara. Então, existem algumas máscaras que já têm uma válvula de exalação na própria configuração da máscara, ok? Mas a gente precisa garantir que vai ter uma via de saída para esse ar, porque o ventilador portátil ele não tem a válvula exalatória embutida, tá? A terceira parte é o vazamento, pessoal. Quando a gente usa um ventilador específico para VNI, os ventiladores portáteis, ele já tem compensação automática. Já os ventiladores de UTI, eles não têm essa compensação, né? A não ser que você coloque um modo específico de VNI,
ou se você usar em modo PCV, a gente tem uma compensação um pouquinho maior em relação ao vazamento, né, que é muito presente na ventilação não invasiva. A suplementação de O2 também é diferente. Se você for usar o ventilador da UTI, ele já configura essa suplementação no próprio ventilador quando você seta lá a FI de O2, porque ele já tem essa mistura interna do oxigênio e do ar comprimido no próprio ventilador, ok? Já no ventilador de VNI, os ventiladores portáteis, a gente vai precisar suplementar esse oxigênio no sistema da máscara, né? A gente pode colocar na própria máscara ou a gente pode colocar uma porta de O2 dentro desse sistema, né? De máscara, válvula e o próprio circuito, para que a gente tenha uma suplementação externa de oxigênio, porque o ventilador portátil ele não faz, na maioria dos casos, essa mistura com oxigênio, tá? Bom, a PIP aqui ele colocou uma observação, né, que vale para alguns ventiladores e para outros não. A PIP no ventilador de UTI é sempre setada no próprio ventilador. Aí ele colocou aqui que em alguns tipos de uso de VNI a gente pode acoplar uma máscara ou uma válvula, aliás, exalatória, que tenha níveis de PIP nessa própria válvula, né? Então a gente pode acoplar uma válvula com PIP nesse sistema para fornecer uma PIP que não é setada no ventilador, ok? Mas a maioria dos ventiladores portáteis eles já conseguem fazer esse ajuste de PIP no ventilador, ok? E por fim, gente, em relação ao tipo de interface, só lembrar, né, que quando a gente vai fazer no ventilador de UTI, a gente precisa de uma máscara que não tem escape, porque a exalação ela tem que ser feita pelo ventilador. Já quando a gente vai fazer um ventilador próprio para VNI, a gente já precisa do contrário, a gente precisa que essa máscara tenha exalação ou a gente vai precisar acoplar uma válvula exalatória nessa máscara para garantir que esse ar tenha uma via de exalação, ok? Então, reconhecidas as diferenças, vamos falar um pouquinho sobre os modos agora. Então, na ventilação não invasiva, né, ele tem 3 modos de ventilação. Um é o modo espontâneo, que é o modo sem suporte pressório, o paciente ventilando espontaneamente, sem nenhum suporte ventilatório, né? Então ele tem ali um nível 0 de pressão, ele gera uma pressão inspiratória, gera uma pressão de exalação e assim por diante. Quando a gente vai para uma ventilação não invasiva, a gente pode trabalhar com um único nível pressórico nas vias aéreas, onde a gente ajusta uma PIP e o paciente passa a respirar dentro daquela pressão de PIP, né? Aquela pressão que se mantém nas vias aéreas, e que mesmo quando ele inspire, aquela pressão aumenta, ou ele exala e a pressão cai, ele precisa retornar para a pressão de base, que agora é uma pressão acima do normal, né? Acima do que seria numa respiração espontânea dele, tá? Esse modo a gente conhece como modo CPAP, né? Que é um modo em que a gente tem um único nível pressórico nas vias aéreas. Já o modo BiPAP, ou mais corretamente chamado de binível, ele é um modo que oferece 2 suportes pressóricos, ou seja, eu mantenho um suporte pressórico durante toda a respiração, que é o meu nível de PIP ou meu nível de EPAP, né? Tem essas nomenclaturas. E depois eu vou organizar uma pressão que ela vai ser ajustada só durante a inspiração. Então, ela vai ajudar o paciente a ganhar volume na inspiração. Essa outra pressão ela é variável, ela só acontece na inspiração. E aí a gente chama essa pressão de IPAP, que é uma pressão inspiratória, ou de PS, que é a pressão de suporte para a inspiração, certo? Então, no modo binível, a gente vai ter esses 2 níveis pressóricos, tá? Lembrando também que a maioria dos ventiladores de ventilação não invasiva, elas trazem modos que são puramente assistidos, ou seja, o paciente ele desenvolve a sua própria frequência, né? A gente não garante tempo, frequência, porém, alguns ventiladores já trazem alguns modos que são assistocontrolados. Então, eles têm modos assistidos, que a gente chama normalmente de S, né? Que é o modo espontâneo, mas lembrando que ele não é totalmente espontâneo, né? Ele tem assistência.
Então, modo puramente assistido, mas a gente também tem modos assist controlados. Então, a gente pode ter lá, a gente vê lá no ventilador um ST, que é como se fosse um modo espontâneo com tempo controlado, né? Que aí são modos que vão garantir frequência, tempo inspiratório, né? Para que o paciente, caso perca o seu drive, né, momentaneamente, ou tenha um drive regular, ele tem um suporte da ventilação ali também, de volume minuto, de frequência respiratória. Bom, pessoal, então entendendo quando indicar, quando contraindicar, como fazer a VNI, se no ventilador de UTI, se no ventilador portátil, né, quais são as diferenças das interfaces, vamos passar agora para a indicação da VNI por patologia, tá? Então, a VNI ela vai ser indicada em algumas patologias, só que com resultados diferentes, por isso que a gente vai precisar entender quais são as doenças em que ela é mais indicada, tem maior nível de evidência, tem resultado clínico mais importante. Em algumas delas a gente tem até alguns direcionamentos de parâmetros, tá? Então vamos começar pela DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. A VNI ela é bem indicada na DPOC. A gente tem duas doenças em que ela tem uma indicação muito forte, que é a DPOC e o EAP, certo? Edema agudo de pulmão de origem cardiogênica. Então, a DPOC é a primeira delas. Então, por favor, nunca esquecer, né, da VNI da DPOC. Ela tem um aspecto muito forte na literatura científica, porque a VNI ela reduz a necessidade de intubação nesse perfil e diminui o tempo de internação hospitalar, além de diminuir mortalidade. Então, as únicas duas patologias em que a VNI ela comprovadamente reduz mortalidade é na DPOC e no edema agudo de origem cardiogênica, né, pulmonar de origem cardiogênica. Então, pessoal, é muito importante o uso da VNI no paciente DPOC agudizado e a gente precisa, né, relembrar que é importante a gente usar num tempo específico ali de vigilância, né, que geralmente se recomenda de 1 a 2 horas, porque esse é o tempo em que a gente precisa ver algumas mudanças, como, por exemplo, melhora do nível de consciência, melhora das variáveis ventilatórias, como a PaCO2 na gasometria, ok? Para a gente entender que o paciente tem uma resposta positiva à VNI. Caso o paciente não tenha uma resposta positiva, pode ser necessária a indicação rápida da ventilação mecânica invasiva, ok? Para que a gente não protele uma intubação quando ela é realmente indicada, ok? Que é o que ele fala nessa última recomendação, que os pacientes que deterioram, eles não melhoram com a VNI nesse período de tempo, eles devem ser intubados pelo risco de perder a proteção das vias aéreas e de fazer uma parada cardiorrespiratória. Pessoal, a outra patologia que tem uma indicação muito forte na literatura científica é o edema agudo de pulmão de origem cardiogênica. Ele também, o uso da VNI nesse paciente, ele também reduz mortalidade e a necessidade de intubação. Então, isso é um resultado clínico muito importante. E aí ele traz, inclusive, sugestões de parâmetros, tá? Quando você for usar a VNI no EAP, você pode usar tanto em binível, que ele chama de BIPAP, ou em CPAP, um único nível de pressão. Se você usar um CPAP, um único nível de pressão, você pode usar de 5 a 10 centímetros de água. Essa é uma indicação geral, tá? Não significa que na prática a gente se restringe apenas a 5 a 10. Existem casos em que a gente precisa usar uma PIP maior e não tem problema nenhum, é uma avaliação individualizada, ok? Mas de uma forma geral, para a maioria dos pacientes, 5 a 10 vai ser suficiente, tá? Lembrem desses parâmetros, porque já caiu em prova perguntando qual é o IPAP e o EPAP que se deve ajustar no paciente com EAP, tá bom? Então fiquem atentos. E aí, se a gente precisar de um BIPAP, aquele paciente que está mais desconfortável, que precisa de um auxílio maior para ventilar realmente, a gente vai preferir um binível. E aí, o binível a gente pode usar um EPAP, que é a nossa PIP, de 5 a 10 também, do mesmo jeito do CPAP. E o IPAP, que é a pressão de suporte inspiratória, a gente pode usar até 15 centímetros de ar, ok?
Então, lembrem das variáveis, dos valores e principalmente dessa resposta científica, né? Para esses dois casos, a gente tem redução de mortalidade. E aí, pessoal, vem outras patologias que a gente tem níveis de evidência um pouco menor, né? Onde a gente não tem esses resultados clínicos tão evidentes como a redução de mortalidade, né? Diminuição de tempo de ventilação e de intubação, como nos casos do DPLC e do EAP. Mas isso não significa que a gente não possa usar nessas patologias, né? Muito pelo contrário. O uso da VNI ele é muito individualizado, né? Independente da patologia, ele vai muito da individualização de cada caso, de cada paciente, de cada adaptação, cada acoplamento. Por isso, ela deve sim ser tentada em todas as patologias que cursam com algum grau de insuficiência respiratória, ok? Lembrando que as que têm maior nível de evidência para o uso é o DPLC e o EAP. Mas vamos falar das outras doenças também. Então, na asma, pessoal, a gente pode ter o uso da VNI, né? Ela pode ser usada principalmente em conjunto com a terapia medicamentosa, que vai reduzir essa obstrução do fluxo aéreo, né? Diminuindo o esforço do paciente. Então, lembrar que na crise asmática a gente tem broncoespasmo. E o broncoespasmo ele precisa ser revertido com a terapia medicamentosa para que, de fato, a causa do problema, a causa da insuficiência seja resolvida. Portanto, a ventilação não invasiva ela não vai resolver o caso da crise asmática, né, da crise do paciente asmático. Mas ela pode ser usada para reduzir o desconforto respiratório enquanto a medicação ela está fazendo efeito no paciente, tá bom? Já a pneumonia adquirida na comunidade, a PAC, ela também pode ser usada, principalmente nos casos graves que tem uma repercussão maior na função respiratória, né? Mas lembrando que sempre com aquela meta, né, de meia hora, 2 horas, para não retardar os casos de intubação, né, onde a gente não tem ganho com a VNI, o paciente não melhora, não diminui o desconforto respiratório, né? Esses casos eles precisam ser intubados e a gente não pode retardar essa intubação para não aumentar o risco de parada cardiorrespiratória. Pessoal, na SDRA ou na SARA, né, que é os pacientes que têm a síndrome da angústia respiratória do adulto, a gente pode usar principalmente em casos mais leves, sempre lembrando das metas de sucesso entre meia hora e 2 horas, para não retardar a intubação. Os casos de pacientes hipoxêmicos, a gente não tem na literatura, né, uma vasta resposta positiva do uso da VNI. Por isso, muito cuidado com o uso de VNI em pacientes com SDRA grave. Por quê? Porque eles têm uma alta taxa de falência da VNI. Então, na verdade, a literatura recomenda inclusive o contrário, né? Que esses pacientes eles falham muito na VNI. Então, evitar a VNI nos casos de SARA grave, principalmente com relação PaO2 dividido por FiO2 abaixo de 140, tá? Ou SAPS-2 acima de 35, que é uma escala ali de gravidade clínica na UTI, ok? Então, pessoal, SDRA grave não tem recomendação para uso da VNI devido à alta taxa de falência, tá? E aí, pessoal, a gente tem também a VNI pós-extubação, né? Não é necessariamente uma patologia, mas é uma condição clínica, né? Quando o paciente vai ser extubado. Então, a gente pode usar a VNI pós-extubação em 3 contextos, tá? A gente pode usar a VNI pensando numa ação facilitadora, que ela vai facilitar o desmame, de forma que alguns pacientes que não passam no TRE, eles podem fazer a VNI, tá? E mesmo que eles não passem no TRE, né, ou passem ali de forma muito rasteira, digamos assim, eles podem ser extubados e ficar na VNI por um período de tempo, desde que tenha uma resposta positiva, né, para que isso diminua o tempo de ventilação mecânica invasiva, tá? Isso é bem usado nos pacientes com DPLC de origem hipercápnica, né, hipercápnicos, porque eles ficam muito dependentes do suporte pressórico até que eles tenham uma adaptação do bicarbonato, né, e possa compensar aquela hipercapnia residual.
Bom, existem alguns casos também de ação profilática da VNI. O que é isso? A gente vai mostrar um quadro, que é o quadro 2, que ele vai mostrar quais são os perfis de mais risco de evoluir com insuficiência pós-extubação, tá? Segura um pouquinho essa informação que a gente já vai para esse quadro, tá? Mas a ação profilática, ela seria evitar, né, uma reintubação ou o paciente entrar em uma nova insuficiência. Antes de falar da ação profilática, vamos só falar da ação curativa, que ela é um uso bem pontual. A ação curativa, normalmente, ela deve ser evitada, né, na maior parte dos casos, porque quando o paciente já dá sinais de que não está bem na VNI, de que está piorando a sua condição clínica, é muito importante que ele já seja reintubado. Porém, existem alguns casos em que, mesmo tendo sinais de nova insuficiência, a gente pode usar a VNI de forma a curar, né, esse quadro novo de insuficiência. Porém, essa ação curativa ela só deve ser usada no pós-operatório, tá? Imediato de cirurgia abdominal ou torácica eletiva. Esses são os únicos casos em que a VNI curativa ela é recomendada, tá? Os outros casos, a gente não recomenda fazer VNI depois que os pacientes eles têm sinais de insuficiência respiratória, ok? E por fim, pessoal, em relação ao uso profilático, esse quadro ele vai trazer quais são os pacientes que têm mais alto risco de falha de extubação e que ele pode se beneficiar do uso da VNI imediatamente após a extubação. Então, extubou o paciente, colocou o paciente na VNI. Quais são esses casos? Os pacientes hipercapnicos, né, como a gente já falou, o paciente DPOC, ela pode ser usada até facilitatoriamente, né, ou seja, mesmo que o paciente não passe no TRE, né, se ele tiver ali um bom acoplamento, tiver, enfim, pressões com níveis reduzidos, ele pode passar direto para uma VNI para controlar essa hipercapnia com desmame progressivo, certo? Existem casos também de insuficiência cardíaca congestiva, em que os pacientes são muito dependentes da PIP e que eles podem também, logo após a extubação, ficar um tempo na ventilação não invasiva para manter o desmame gradual daquela PIP. Os pacientes que têm tosse ineficaz ou muita secreção em vias aéreas, eles também se beneficiam daquela VNI, porque ela consegue gerar um volume pulmonar maior, isso facilita o deslocamento e também aumenta o pico de fluxo respiratório durante a sua tosse. Pacientes que têm mais de um fracasso no teste de respiração espontânea, ou seja, pacientes em desmame prolongado, né, em desmame difícil, eles podem se beneficiar do uso da VNI de forma profilática. Pacientes que têm mais de uma comorbidade, que tem obstrução de vias aéreas superiores, né, que pode ter alguma restrição ali à passagem do ar. Pacientes com idade superior a 65 anos, que tem aumento de gravidade por algumas escalas de gravidade clínica, como a APACHE, né, que é uma escala da UTI, em que tem acima de 12 pontos nessa escala. Pacientes com ventilação mecânica prolongada, né, ou seja, tempo de ventilação acima de 72 horas. Pacientes portadores de doença neuromuscular e pacientes obesos, né, que também tendem a fazer hipoventilação, a depender um pouquinho mais da PIP, muitas vezes por associação com doenças obstrutivas superiores, né, por queda de língua e tudo mais. E aí eles podem se beneficiar da VNI após a extubação para manter aquela permeabilidade da via aérea e manter a ventilação, manter a oxigenação de forma adequada, ok? Era isso, pessoal. Essa foi nossa aula sobre VNI. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem e até a próxima aula.